Quem é o domínio da psi? Quem é? Domínio da psi é o quê? Hã? É. Se o C for negativo, o domínio da psi é os reais. Se o C for negativo. Se o C for zero, o domínio da psi. Eu estou pegando o domínio da psi como sendo um intervalo. E eu estou pensando no intervalo maximal. Então, o domínio da psi é um intervalo menos infinito, zero. Ou o domínio da psi é o intervalo zero mais infinito. Isso é o que não diz, ainda porque eu estou interessado nas soluções maximais à luz do teorema de existência e unicidade. Se o C é zero. E agora pegue o C positivo. Aí você tem duas raízes para o denominador. Então, o domínio da sua função psi é igual a quê? É igual a menos infinito menos raiz de C, ou o domínio da psi é o intervalo aberto menos raiz, e aí são os intervalos maximais, que dão as soluções maximais, menos raiz de C, ou o domínio da psi é o intervalo raiz de C mais infinito, se o C é positivo. Então, a gente não pode considerar uma solução cujo domínio seja a união, por exemplo, de dois desses intervalos, caso você seja... Olha, eu posso considerar, tá certo? Eu posso considerar, mas eu estou pensando da maneira como eu escrevi, ó. Daí, se I é um intervalo aberto, eu estou fazendo a luz disso aqui. Se I é um intervalo aberto, entendido? Se I é um intervalo aberto e psi de R é a solução da equação diferencial, e φ não é função nula, então, e psi não é função nula, então psi tem que ser daquela forma. E como eu estou partindo com isso no intervalo aberto, cara, agora, na hora de dar a solução geral, eu dou dessa forma. Bom, assim, a solução geral é dada por... Assim, a solução geral, assim, a solução geral psi-g é dada por psi-g de x igual a zero, qualquer que seja x real, que é ou psi-g de x igual a quê? A 2 sobre C menos x, 2, onde C é um número real. E o domínio fica implícito. E eu posso pegar, claro, eu posso pegar o domínio, tá certo? Como sendo, por exemplo, aqui, se o C é negativo, R2 menos as duas raízes. Mas aí os domínios são intervalos. Se eu estou pensando no teorema de existência e unicidade, aquelas soluções maximais, tá certo? Passando pelos pontos, aí os domínios são os intervalos, tá? A expressão é a mesma em cada intervalo. O que eu quero dizer é a seguinte coisa: pegue soluções que os domínios são intervalos. Se você olhar para cá só dessa forma, e o domínio como sendo R2 menos as duas raízes, o domínio não é um intervalo. Mas o interessante é você ver os domínios como intervalos, por isso que eu escrevo dessa maneira. Porque eu estou interessado em abordar uma outra coisa à luz do teorema de existência e unicidade, que é a decomposição do R2, que é o ômega, como gráficos das soluções. Observe uma coisa, ó. Observe uma coisa aqui. Pegue C igual a zero. Pegue C igual a zero. O seguinte, vou botar um parênteses aqui, ó.
dado AB pertencente a R2 com B diferente de zero, qual é a solução da equação diferencial que no ponto A é B? É só você olhar para a seguinte equivalência. Tem-se o seguinte. Qual é a expressão da solução geral? B diferente de zero. Porque se B for zero, eu tenho. É a função nula com domínio R. É a solução que passa pelo ponto A zero, qualquer que seja A real. É a solução, artigo definido. Tá certo? Com domínio R. A solução com domínio R é a função nula, que passa pelo ponto A zero. Agora, nós temos o seguinte. Quando é que 2 sobre C menos A2 é igual a B? Com B diferente de zero. É se, somente se. É se. É isso mesmo? É. Fica o quê? Fica. 2 sobre B. Hã? 2 sobre B. Fica 2 sobre B, né? Vai ficar 2, né? C menos A2 Igual a 2 sobre B. vezes B igual a 2. Ou seja, C menos A2 igual a quê? 2 sobre B. Que é assim, somente se. C é igual a A2 mais 2 sobre B. Então, o que é que isso diz? Isso diz o seguinte, assim... Opa, que 2B. 2 sobre B. Então, ponto aqui. O que é que essa equivalência diz? Diz o seguinte, assim... φ de x igual a quê? Igual a 2 dividido por quem? A ao quadrado mais 2 sobre B menos x2 é a solução. Eu estou pensando em termos de solução maximal. É a solução maximal no sentido do que estava escrito aqui, é a solução maximal, tá ok. Porque sempre você pensa na solução maximal, tá ok. Φ de A é B. E aí é bom que você veja o seguinte, vamos pensar, vamos dar uma parada e vamos pensar, por exemplo, quando C é negativo. Quando C é negativo, se eu vou fazendo e vou apagando, viu? Porque eu vou precisar do espaço aqui. Quando C é negativo, quando C por que eu apaguei? Quando C é negativo, a solução φ de x igual a 2 sobre C menos x2, ela tem domínio R. E como é ela? Ela é assim, ó. φ de 0 é 2 sobre C. Ela passa por esse ponto, que é o ponto 2 sobre C, e ela faz isso. Ó, essa é a solução dessa forma, com C negativo. Vocês concordam? Domínio R. Entendido? Agora eu vou apagar porque eu vou desenhar a solução com C igual a 0. Com C igual a 0. Como é que fica a solução? Aí já começa o domínio não ser separando os intervalos, tá?
por C igual a zero, a solução ela tem essa cara. Φ de x, πc de x, desculpe, πc, né? Igual a menos 2 sobre x2, que ela é assim, ó. Ela é assim nos reais negativos, que é menos 2 sobre x2, e é assim nos reais positivos. Entendeu? Então, aquelas outras soluções, elas estão aqui, ó. Aquelas outras soluções, elas estão variando aqui. Tu tá entendendo? Aqui é para ser o quê? Para ser positivo. Tá certo? Elas ficam assim, ó. Faz o C tender a zero. Isso aqui é as soluções para C positivo, as pretas. Para C igual a zero é essa. Para C negativo, desculpa. Para C negativo. Isso aqui são as soluções para C negativo. C negativo. Ela sempre passa pelo ponto que era o ponto 2 sobre C. Faz o C tender a zero. Para onde tem de 2 sobre C? Menos infinito. Então elas ficam aqui, ó. Aí, essas soluções cobrem toda essa região. Essa reta é o gráfico da função nula. Então tem que estar o quê? E para cima, como é que cobre em cima? Então, o vermelho é a solução C igual a zero. Tá certo? Então, por todo ponto aqui, passa uma solução dessa forma. Então, aquele negócio da decomposição do R2 em gráficos de soluções. Não, mas tem mais pontos, você só provou aqui. Ótimo. Acontece o seguinte, posso apagar? Posso. Acontece uma coisa. Se o C é positivo, φ de x continua sendo o quê? 2 sobre C menos x2. Acontece que se o C é positivo, como é o gráfico dessa função? Total. O domínio dessa função aqui, total. Você tem as duas raízes, que é raiz de C e menos raiz de C. E, exagerei aqui, C, eu estou pegando C positivo, né? Onde é que está φ de zero? 2 sobre C. Aqui. 2 sobre C. Então eu tenho, o gráfico dessa função é assim. Faz o C positivo, né? Faz o C tender a zero. 2 sobre C tende, e essas raízes, faz o C tender a zero. 2 sobre C tende a quê? Se o C tende a zero, o que acontece com 2 sobre C? Tende a mais infinito, as raízes se estreitam, essa bicha vai ficar sempre, ó, mais para cima. Quando C tende a zero, o que é? Essas retas se entrecham e o gráfico sobe. E essas daqui se aproximam daqui. Entendido? Se o C tende a mais infinito, 2 sobre C tende a zero. Aí o gráfico vai baixando e essas retas vão se afastando. Aí eu vou cobrir o plano, por gráficos de soluções maximais. Então o fato é, eu apago aqui, trago aqui, ó, trago aqui, e como é que eu vejo aqui, ó, olha aqui,
Está aqui o Y, está aqui o X. Então você tem aquelas duas curvas. Y igual a quê? A menos 2 sobre x2, que tem desse lado e desse. Se o ponto é aqui, se eu tenho um ponto bem aqui, qual é a solução que passa por aqui? A função 1. Se o ponto está aqui, quem é a solução que passa por aqui? Está aqui. É a função que tem esse gráfico. Não é não? Quando C é 0. Se o ponto está aqui, qual é a solução que passa por aqui? Está aqui, vermelho. E se o ponto está bem aqui, qual é a solução que passa por aqui? Tem uma que vem por aqui, faz isso. Assim. Se o ponto está aqui, tem uma que vem por aqui, faz isso, dá a volta e pra cá. Até agora está cobrindo tudo. E se o ponto, Romildo, está bem aqui? Aí tem uma solução entre duas retas que passa por aqui. E se o ponto está aqui, Romildo? Está bem aqui. Aí tem uma solução gerada por essa, que está entre duas retas, que não necessariamente é essa mesma. Tem uma solução aqui entre duas retas, as retas não são essas, que faz isso. Então não tem jeito. Qualquer que seja o ponto do plano, há uma única solução maximal, cujo gráfico passa por esse ponto. É o eixo X. Y é esse aqui. Eixo X. Por exemplo, só uma coisa aqui. Pega um ponto aqui, A0, B0. O que é que eu sei sobre esse ponto? O B0 é menor do que menos 2 sobre A0 ao quadrado. Não? Porque tem embaixo dessa curva. Então o B0, se esse ponto aqui, o B0 é menor que menos 2 sobre A0 ao quadrado. Aí eu quero a solução, ver como é essa constante. Essa constante vai ser, porque se isso aqui acontece, tá certo? Você multiplica por A0 ao quadrado, isso implica que A0 ao quadrado vezes B, vezes B0, é menor que menos 2. Mas isso implica o quê? Isso implica que vou dividir por B0. Se eu divido por B0, o B0 é negativo. Nessa situação. Se o B0 é negativo, quando eu divido por B0, fica o quê? A0 ao quadrado é maior que menos 2 sobre B. Aí, o A0 ao quadrado mais 2 sobre B0 é positivo. Que é a constante que vai aparecer aqui na solução que vai passar por esse ponto. Que é uma solução que faz isso. É uma solução π0, e qual é a cara dela? É π0 de x igual a quê? Igual a 2 sobre quem? Sobre A0 ao quadrado mais 2 sobre B0, que é a constante C, que é positiva, menos x2. Não é quando C é positivo? Entendido? Então, para todo A0, B0, você tem uma solução desse tipo, que é ou uma curva com domínio R, ou a parte lá de cima, a parte lá de baixo, dependendo de onde eu esteja. O importante é, você decompõe o R2 em gráficos de soluções maximais da equação diferencial. E tem uma coisa que você deve observar, o seguinte.
Quando você tem uma equação diferencial com todas essas condições aí do teorema, tá? Isso está em quanto tempo? Deixa eu rodar, é o último. Dá. Olha aqui, ó. Você não pode esquecer o seguinte: quando você tem uma equação diferencial, você não pode passar despercebido. Esse negócio importante, isso gera um campo de vetores fantástico para você pelo menos ter ideia de como estão distribuídas as soluções da sua equação diferencial. Você pode fazer uma plotagem sobre isso, que é integração de campos, né? Que é a área da matemática, que é o seguinte: você tem a equação, tá? F' de x igual a f de quê? De x, f de x, onde f e a derivada parcial de f em relação a y são contínuas em ômega. Não? Isso aqui, que eu vou falar é isso aqui, ó. Está aqui o ômega, está aqui o x e y. Está aqui o ômega, que é a região ômega. O ômega está aqui dentro. Digamos como que seja o interior aqui, tá? Da sua região. Aí você pega um ponto x0, y0 dentro de ômega. Pega um ponto x0, y0 dentro de ômega. Bem, o teorema de existência de unicidade diz que tem uma solução maximal passando por esse ponto. Você pode não saber quem é essa solução, mas você sabe como ela passa por esse ponto. Sabe por quê? Porque se você tem a equação diferencial, você conhece a f grande. E você quer a solução que passa por esse ponto. Então você já sabe que a solução, φ de x0 é quem? y0. Trivial, ela passa por esse ponto. Mas você sabe quem é a reta tangente, sabe por quê? Porque a derivada de φ em x0, quem é? É o f grande de x0, f de x0, que é dado que é o y0. Então você sabe quem é a derivada. Se você sabe quem é a derivada, você sabe quem é a reta tangente. Então você pode não saber quem é a sua função φ, mas você sabe como é que ela passa por esse ponto. Ela sabe como é que, dado um ponto x0, y0, você sabe como a solução que no ponto x0, y0 passa por esse ponto. Ela tem que passar tangenciando essa curva. Ela pode vir daqui para cá, não sei como é que ela vem, mas essa solução ela passa tangenciando. Entendido? Ou seja, em cada ponto você tem a reta tangente, a solução que passa por aquele ponto. Isto é, a solução cujo gráfico passa por esse ponto. Você tem um ponto x1, y1, tá? Você pega um ponto x1, y1. Você também sabe como é que você tem a reta tangente aqui, porque a reta tangente, quem é o coeficiente angular dessa reta tangente? Quem é? É a derivada da solução. É o f de x1, y1. Um coeficiente angular, tá certo? Então, você tem isso aqui, você tem uma solução passando por aqui, tá aqui, solução, passa por aqui. Tanto é que você pode construir um campo de vetores, que é o campo φ de x0, que é o campo, é o 1 filhinho de x0. Tá certo? Que é um campo de vetores aqui. Em cada ponto você constrói um vetor. Vetor de abscissa 1, primeira coordenada 1, segunda coordenada derivada da solução no ponto x0. Aí você vê uns livros, a equação dá um campo de vetores. Aí você tem a equação diferencial,
E você, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Momento. Você tem a equação diferencial. Aí você faz o seguinte. Está aqui a sua equação diferencial, satisfazendo as condições do teorema de existência e unicidade. Filhinho de x igual a f de x, y. F de x, f de x. Aí você tem um campo de vetores com relação a esta equação. Que é o seguinte. Você pega o plano. Aí faz um reticulado aqui. Negócio bem reticuladozinho, bem uniforme. Aqui. No domínio, ao longo do domínio. Supõe que o domínio é o R2. Aí você constrói em cada ponto um vetor. Cada ponto, um vetor. Onde a primeira coordenada, quem é? Primeira coordenada, quem é? É o 1 e a derivada da solução que passa por aquele ponto. Que é a segunda coordenada. Ou seja, em cada ponto aqui, x, y, 0, em cada ponto x, y, 0, você constrói um vetor. Cuja primeira coordenada, a abscissa é 1, e cuja segunda coordenada é a derivada, ou seja, é o f de quem? De x0, y0. Cada ponto x0 você faz isso, porque você constrói esse vetor. Isso aqui é a coeficiente angular da reta tangente, derivada da solução. Você sabe qual é a derivada da solução, que no ponto x0 é y0. É isso aqui. Então você tem uns campos, você constrói, ó, uns vetorzinhos assim. Você pega aqui, ó, o vetorzinho assim, ó, o vetorzinho assim, aí esse é assim, aí esse é assim, aí esse é assim, daqui para cá já pega esse, daqui para cá já pega esse. Vai desenhando, manda plotar, aí você tem até às vezes uma ideia de como estão passando os gráficos das funções. Porque você, entendido? Você faz isso em cada um. Claro que eu não vou desenhar tudo aqui, mas você tem, você vê, no livro tem, se você pegar o livro, o texto, tem isso, tem um exemplo. Aí você tem a ideia de como as curvas, você faz visualmente, você integra esse campo. Integrar esse campo é desenhar curva que passa por aqui, de modo que em cada ponto esse um vetorzinho desse seja tangente. Você tem mais ou menos uma ideia de como as soluções da equação diferencial estão passando, os seus gráficos estão passando nos seus domínios. Lembre que a ideia de coeficiente angular de uma reta, ideia geométrica, é o quanto eu subo ou eu desço na reta quando eu desloco uma unidade na direção horizontal. Isso é a ideia, né, geométrica de coeficiente angular, não é? Por isso que você desenha um campo dessa maneira. Você não tem as soluções, mas o campo você tem. Por causa disso aqui, ó. O que você está desenhando é, em cada ponto, você desenha um vetor cuja primeira coordenada é 1 e cuja segunda coordenada é a derivada da solução naquele ponto, solução que passa por esse ponto. É a derivada da solução que passa por esse ponto, naquele ponto. Tudo aí. Tem isso aí. Aí você tem umas ideias aí para fazer algumas coisas. Mas o que tem que ficar claro é o teorema de existência e unicidade. Ele diz o seguinte: você consegue decompor o domínio da função f grande, tá? Como união disjuntas de gráficos de soluções maximais, tá? Porque aqui, ó, solução maximal aqui é essa. Solução maximal, o domínio sendo um intervalo. Pronto, é isso aí. Encerra aí que